Olá, está começando aqui mais um painel regional, né? Você acompanha com a gente, confere conosco, sempre neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com personalidades, destaques da nossa região metropolitana, que vem aqui ao painel exatamente para debater e discutir os temas importantes que fazem aqui a nossa pauta regional e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Como aconteceu na última terça-feira passada, anteontem, portanto, né, a gente volta a abrir espaço para a eleição da OAB Subseção Santos. Né? Na terça-feira recebemos aqui o candidato da chapa 1, o doutor Luiz Fernando, e hoje nós vamos receber aqui o candidato à reeleição pela chapa 2, né? O Rodrigo Julião. Né? Lembrando sempre que você pode participar, enviar sua pergunta, o seu comentário, sua opinião a respeito do tema que a gente coloca em discussão aqui, a eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos, pelo 3014-5281, telefone para contato com a nossa produção. E pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV também, para você enviar sua mensagem, que como aconteceu na terça-feira, não serão lidas no ar nenhuma pergunta, nenhuma crítica, nenhum comentário, nenhuma opinião, né, pela nossa Daniela Fiscarelli. Todas as perguntas, todos os comentários serão encaminhados devidamente à assessoria, né, da chapa 2, né, do candidato Rodrigo Julião, que está com a gente nessa edição do painel regional. Eu apresento agora aqui, né, Rodrigo Julião conosco, né, presidente da OAB Subseção Santos, tenta a reeleição pela chapa 2, acompanhado aqui pela doutora Renata Bonavides, também da chapa 2, apoiando aqui o Rodrigo Julião, ela que é candidata ao Conselho Estadual da OAB São Paulo. E aqui à minha direita, mais uma vez conosco, também prazer receber o Chagas, Fernando Chagas, né, cientista político, colaborando em mais essa edição do painel regional. Como você está acostumado, a gente destaca sempre as manchetes dos jornais parceiros aqui do painel, como é o caso do DR, Diário do Litoral, traz aqui na capa manchete referente a Uzi Minas, né? Uzi Minas deve 6 bilhões de reais para Cubatão. Né? O valor é referente a termos de ajustamento de conduta, esses valores estão em aberto, a prefeita, desesperada, né, vai tentar uma solução com a Uzi Minas. Eu passo aqui um exemplar ao Rodrigo, outra a Renata, né, e também aqui Fernando Chagas ganha o exemplar do DR desta edição de quinta-feira. Do mesmo grupo de comunicação, Gazeta de São Paulo, circula por todo o estado, claro, pela nossa região também, Vale do Ribeira, traz na capa aqui, PSDB cobra saída de Cunha da presidência. Houve, portanto, um rompimento agora oficializado entre os tucanos, no Congresso Nacional, e o presidente da Câmara, né, por todas as questões que a gente já vem acompanhando aí há bastante tempo, especialmente as contas dele nos bancos suíços. Né? Por favor, aqui o Rodrigo Gazeta, também a Renata. Chagas ganha também a edição desta quinta-feira do Gazeta de São Paulo. Eu agradeço, cumprimento aqui os dois advogados que vão disputar a OAB, especialmente o Julião, claro, né, disputando a reeleição pela chapa 2 da subseção Santos. Rodrigo Julião, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Edgar? Boa tarde Chagas, querida Renata Bonavides, queria dar um grande abraço a todos os telespectadores, um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, né, discutindo assuntos que envolvem não apenas a eleição, não apenas a advocacia, mas também a sociedade. A Ordem tem uma função institucional e social muito importante e agradecendo mais uma vez a participação nesse momento tão relevante para a Baixada Santista, onde iremos escolher o representante da gestão 2016-2018 frente à subseção aqui em Santos. Perfeito, obrigado Rodrigo Julião por estar com a gente. Ao lado dele, conosco também a Renata Bonavides, também advogada, disputando pela chapa 2, apoiando a chapa 2 e disputando uma cadeira no Conselho Estadual da OAB São Paulo. Prazer recebê-la também, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, eu que agradeço, na pessoa do Edgar Boturão, cumprimento Chagas, cientista político, dizer que é uma grande honra, uma satisfação e agradeço desde já a oportunidade de estarmos aqui, especialmente falando da eleição no próximo dia 18 de novembro, para que nós tenhamos de fato a permanência da pessoa do advogado Rodrigo Julião à frente de mais uma gestão aqui pela subseção de Santos. Muito bem, os dois então representando a chapa 2, né, que disputa no próximo dia 18, tá certo? 18 agora de novembro, a partir das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, as eleições que vão acontecer na Câmara Municipal de Santos, tá certo?
Fernando Chagas, prazer também tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um prazer a presença de vocês, um abraço aos telespectadores. Se os convidados permitirem, só um comentário político, rapidamente. Gazeta de São Paulo dá a manchete, PSDB cobra a saída de Cunha da presidência. Antes disso, Boturão, infelizmente deve sair o Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Deve ser substituído pelo Henrique Meirelles. Não vai resolver o nosso problema. O nosso problema é resgatar a credibilidade do governo Dilma Rousseff. Muito bem. E esperamos que isso aconteça, né? Em algum momento. Né? Quem sabe isso possa acontecer. Muito bem. Telefone e nosso espaço pelas redes sociais. A Daniela confere daqui a pouquinho para você, né? Confirma para você. A gente lembra, nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe aí o painel em tempo real. Lembrando também, o programa encerrado vai para o YouTube. Você pode rever, como preferir, os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro. 140 da Fiscali vai acompanhar a sua participação e, claro, também a nossa produção, lembrando, né, que as perguntas e os comentários não serão lidos no ar, serão encaminhados à assessoria da Chapa 2, que concorre à OAB no próximo dia 18. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie dúvidas, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, a gente tem um VT preparado, foi exibido aqui na última terça-feira também, com o candidato da Chapa 1, né, que fala sobre as expectativas, enfim, que as pessoas consideram, a importância que as pessoas consideram em relação ao OAB. Antes do VT, né, que já está pronto, né, Dani? Tá, sim. A gente pede aqui ao Rodrigo Julião, então, como fizemos com o candidato Luiz Fernando, né, que explique por que é que vai buscar mais um mandato à frente da subseção de Santos. Julião. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que trabalharam com a gente nessa gestão. O importante aqui é parabenizar a advocacia que contribuiu todo dia. A OAB hoje é uma OAB totalmente aberta à classe dos advogados, às necessidades dos advogados. E eu faço aqui questão de agradecer todos os meus diretores, todos os coordenadores, todas as pessoas que direta e indiretamente conseguiram que após praticamente 3 anos, estamos aí com um mês para terminar o mandato, entregamos no momento de crise no país, no momento de crise institucional, crise política, crise financeira, né, econômica, conseguimos entregar a gestão com um superávit de praticamente R$500 milhão, então é algo que tem que ser dito. Tivemos diminuição da verba vinda para o São Paulo e conseguimos aumentar a produtividade, aumentar os serviços para o advogado e entregar nessa gestão com um superávit após 3 anos. Então, agradecer a todas as pessoas que contribuíram para isso. E o motivo da nossa reeleição, doutorão, é dar continuidade para finalizar aquele processo de inovação que foi colocado lá atrás há 3 anos. O grupo que tenta voltar à ordem hoje era um grupo que já estava 18 anos à frente da subseção de Santos e há 3 anos atrás a advocacia optou pela renovação. Só que existem muitos projetos que você não consegue, em um espaço curto de tempo, implantar na cidade e para a sociedade. Por exemplo, renovamos um convênio que nós tínhamos com a Prefeitura Municipal, um convênio antigo que atendia a população carente. O que aconteceu? Tivemos que fazer alteração numa lei do município, então esse projeto de lei é enviado para o Executivo, passa para o Legislativo, foi aprovado de forma unânime. Agradecer aqui o apoio do Poder Legislativo na nossa gestão. Todos os projetos de lei que a subseção de Santos enviou foram aprovados de forma unânime, sem exceção. E esse da questão nossa com a Prefeitura do CADOG trouxe uma revolução para quem presta assistência jurídica. Por exemplo, antigamente, o advogado no convênio antigo, ele trabalhava 3, 4 anos para receber ao final os seus honorários. Uma tabela baixa, totalmente desatualizada, sem reajuste há 10 anos. A remuneração dos advogados. Conseguimos alterar a lei no momento de crise, aumentamos em 20% a tabela anterior, ou seja, um aumento expressivo no cenário atual, isso em 2013 para 2014. E conseguimos também que o advogado, no ato da sua nomeação, recebesse 50% adiantado, ou seja, recebe 50, trabalha 50 ao final, uma vitória para a advocacia. Então valorizamos os honorários, valorizamos a prestação do serviço e para a sociedade. Qual é o problema? A dificuldade do acesso, às vezes, ao convênio é muito grande, porque essa pessoa, quando está numa situação de necessidade, às vezes não tem dinheiro para o transporte.
Por exemplo, você pega uma pessoa que está precisando de uma assessoria jurídica lá no Caruara, ela não vem até o centro. Isso. Nós conseguimos que hoje o convênio com a prefeitura, através de plantões, nós vamos atender diretamente nos bairros. Então isso é pioneiro no estado. Então a subseção de Santos, junto com essa parceria com a prefeitura municipal, revolucionou a nossa assistência aqui. Hoje a assistência jurídica dada pelo município à população carente é levada diretamente nos bairros com uma valorização dos honorários advocatícios e, é claro, uma contraprestação digna pelo serviço prestado. Isso envolve sociedade e é algo que a gente tem que dar continuidade. Só que, por outro lado... Você tocou num ponto aí da assistência às pessoas carentes, né, que inclusive é citado aí nesse VT. Eu vou soltar o VT rapidamente e a gente então parte aí para as respostas, para as explicações, para a conversa mais tranquila aqui com o nosso Rodrigo Julião e com a Renata Bonavides também, não é? É isso mesmo. Eu estive nas ruas conversando com a população e com advogados sobre o que eles esperam para depois das eleições da OAB. Acompanhando a matéria. Acho que, assim como todos os demais advogados, a expectativa após a eleição é que o caminho de melhoras no sentido de prerrogativas, do advogado ser mais bem visto tanto no judiciário quanto para os seus clientes, ou seja, a valorização da profissão, eu acho que é uma das questões mais abrangentes hoje, que todo advogado visa que seja lá a chapa que vencer, faça isso nossa causa, né? O judiciário melhorar, a estrutura, funcionários, que nós passamos a ter maior respeito dentro da advocacia. Eu espero que melhore o atendimento a pessoas que é menos favorecidas, que não pode pagar um advogado, em todas as circunstâncias, em todas as suas varas, criminais, civil, pública, federal e estadual. É complicado, porque a gente está num momento de transição entre o processo eletrônico e o físico. Então, falar para você assim, gostaria que melhorasse a qualidade e a celeridade do atendimento dos cartorários, é complicado, porque a maioria deles agora está aprendendo a lidar com o sistema novo. E possivelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando o sistema estiver implementado, não vai decorrer da vontade do cartorário o processo ser rápido ou não. Então, hoje eu não sei dizer assim o que eu posso esperar. Claro, todo mundo gostaria que os processos andassem mais rápidos, mas nesse momento de transição acho que é uma proposta até impossível de se fazer em campanha, então não dá para pedir isso para nenhum dos dois. Muito bem, essa coisa dos cartorários é importante também, né? Mas o Rodrigo Júnior já tinha se antecipado no quesito de atendimento às pessoas carentes, era um dos pontos importantes citados aí na matéria. Alguma coisa a completar ainda com relação a esse tema, não? Não, o convênio com a Prefeitura do Cadoge é inédito no Estado, pioneiro na subseção, e tenho certeza que os demais municípios com certeza irão implantar também para atender de forma digna a sua população. Agora, o importante, agradecer a pergunta do Guilherme, dos colegas advogados e também das suas indagações, questão da valorização profissional. A valorização do advogado, nós entendemos que vai vir através do quê? Através de trabalho. Nós lançamos 2 campanhas de valorização profissional e com a campanha final agora do orgulho de ser advogado, para mostrar para a sociedade a importância que a advocacia tem na nossa história. Né? Nós tivemos a independência do Brasil, começou aqui em Santos, e a independência da OAB também começou aqui em Santos há 3 anos atrás, porque hoje Santos é uma subseção independente. Ele é pioneiro, hein? Pioneira, sempre pioneira. Então, e nós falamos aqui e trabalhamos no seguinte sentido, se a ordem não der exemplo, essa valorização não vai vir nunca. Então a ordem hoje, ela não pode ter papel secundário, a ordem tem que ser protagonista, ainda mais no momento de crise. E infelizmente, a subseção de Santos, ela não tem o apoio necessário de algumas instituições, em especial no OAB São Paulo, quando ela quer ser a protagonista, quando ela quer tomar frente, quando ela quer... Parece que há um freio e um receio de falar assim, não, a ordem não pode, a ordem tem que ser pioneira, a ordem tem que dar o passo. E uma questão importante que eu falo, por exemplo, da estrutura do Poder Judiciário, muito se discute, falta funcionário. Temos esse problema aqui no estado inteiro, e Santos até que não tem tanto. E essa transição realmente que o telespectador falou, do papel para o digital, para a informática? Em 2013, Chagas, quando entramos em 2013, eu estava assim, tinha que certificar 8 mil advogados. Não, a classe não estava certificada. Ou seja, em 3 meses nós tivemos que certificar. Fechamos parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, conseguimos certificar. Agora, temos que capacitar 5 mil ao processo digital.
Vamos como? Santos foi pioneira. Montamos um centro de apoio digital, os CAD, na subseção de Santos. Tem um centro de atendimento, qualquer dia, qualquer horário tem gente lá para atender. Em 3 anos, sabe quantos atendimentos tivemos no centro de apoio digital? Mais de 12 mil atendimentos. Então, assim, é algo que é voltado para a questão da estrutura. Reformamos todas as salas de apoio, troca de computadores. Hoje você vai na sala de apoio e tem notebook à disposição dos advogados. Computadores novos. Então, isso é estrutura. Ah, mas e no judiciário? Como é que nós podemos ajudar? Quando eu fui conversar com a presidência do tribunal, quando você vai lá e fala assim, olha, precisamos de servidores. Ele fala assim, não, calma, precisa de concurso público. O processo não é assim, vou mandar um, tem que abrir concurso. E a gente estava com um problema de algumas varas críticas aqui na região. Em especial, a expedição de mandados em algumas varas dos juizados especiais. Estava demorando muito, por exemplo, para sair o alvará de levantamento. 2, 3 meses para sair um simples alvará para o advogado levantar sua verba alimentar. O advogado está com o dinheiro depositado e 3 meses para levantar aquele dinheiro. Opa, isso não pode. Ah, mas falta funcionário. O que fizemos? Chegamos na Universidade Católica de Santos, fizemos aqui um convênio com a faculdade. Alunos do primeiro e segundo ano vão trabalhar voluntariamente, fazer uma aprendizagem nos cartórios. A ordem vai lá, subseção de Santos, paga o vale transporte, o seguro, e ele vai ter essa remuneração como? A faculdade dá desconto. Então, esse aluno do primeiro e segundo ano que não tem mercado de trabalho, porque os escritórios de advocacia só querem alunos do 4º ano e 5º, por causa da carteira de estagiário, arrumamos um mercado, auxiliamos o judiciário. Uma compensação na mensalidade. Uma compensação. Então, assim, é bom para o aluno, é bom para a faculdade, é bom para o cartório. Acabamos com o problema de expedição de mandado. Claro que não acabamos com o problema, mas de 2 meses, hoje em dia está em 15 dias. Amenizou. Isso é de que forma? A OAB não está lá para ficar batendo no Poder Judiciário. A OAB tem que estar lá para dar as mãos ao Poder Judiciário e resolver os problemas. Né? Claro. Renata, de uma forma geral, eu não consigo fugir da economia, né? E com o avanço da tecnologia e também a transformação rápida da sociedade, e hoje um número muito grande de advogados novos, recém-formados, que vão para o mercado de trabalho, como a OAB pode auxiliar esse grupo de pessoas que chega rapidamente no mercado e nem sempre encontra um espaço para a sua profissão? Chagas, obrigada pela pergunta. É importante... Lembrando que a Renata também é diretora da Faculdade de Direito, né? Da Universidade Católica, né? Isso mesmo. Muito bem. Chagas, respondendo à sua indagação, a OAB Santos, a subseção na presidência do Dr. Rodrigo Julião, acolheu, e isso foi um projeto inovador, acolheu e implantou a instalação e uma acomodação para os jovens advogados. Então, hoje, todos os novos advogados da cidade de Santos, muitos deles sem a condição inicial de montar um escritório, porque isso implica em locação de imóvel, condomínio, despesas, né, muito custo, e com a economia da forma como vivenciada na atualidade, isso é muito difícil para o advogado recém-formado. E a OAB disponibiliza diariamente um espaço físico dotado de todas as instalações necessárias para que esse jovem advogado possa iniciar no mercado de trabalho. Então, o jovem advogado na cidade de Santos, na presidência, Dr. Rodrigo Julião e de sua diretoria, tem condição, sim, de iniciar o seu sonho de ser um advogado brilhante. Muito bem. Mesmo diante de uma economia tão doente como a que, lamentavelmente, assola o Brasil hoje na realidade e na atualidade. Conforme bem lembrou a doutora Renata... Esse processo eletrônico, ele já está funcionando para valer mesmo? Está funcionando para valer. Tem um grande problema, uma grande crítica ao processo eletrônico no Brasil. O que acontece? Que aí, a nível nacional, acaba atrapalhando o dia a dia do advogado. Por exemplo, quando você coloca o processo a partir de amanhã digital, tem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça dizendo, olha, os tribunais têm que se informatizar e instalar o procedimento digital. Faz um modelo único para o Brasil inteiro. Isso não ocorre hoje. Você vai na Justiça do Trabalho, tem um procedimento. Você vai na Justiça Estadual, é outro procedimento. Isso dificulta o dia a dia. Então, nós, à frente da subseção, temos que preparar a classe para o processo eletrônico federal, para o processo eletrônico trabalhista, para o processo eletrônico cível. Um é estadual e outro é federal e são procedimentos... Não é unificado o sistema, então assim não tem lógica. Não, já questionou isso? Na nível federal foi questionado, mas não conseguiu, era justamente a unificação do sistema. E assim, penso eu... Explicação para isso, tem porque os tribunais têm independência, na hora de firmar as empresas, as contratações, que você vai ter que contratar uma firma para informatizar o processo inteiro. Tudo bem, só que monta um sistema para todo o Brasil. Isso, o processo eletrônico, que é a minha grande crítica, sou favorável ao processo eletrônico.
até porque vai trazer celeridade. Agora, minha grande crítica ao processo eletrônico foi a falta de força na OAB âmbito federal para vir de cima para baixo. Os servidores do judiciário estavam preparados para esse novo modelo de informática? Infelizmente não. Tivemos, inclusive, vários servidores que pediram, inclusive, aposentadoria, afastamento, porque quando chegou na hora da implantação do processo, você pegava alguns servidores com 65, 66 anos, não tem familiaridade. Muitos advogados com essa idade estão todo dia no Centro de Apoio Digital, porque a subseção de Santos dá esse apoio, dá esse respaldo ao advogado idoso. Fizemos cursos de capacitação profissional. A questão do mercado de trabalho hoje, o jovem advogado, quando ele recebe a carteira, ele já faz um curso de capacitação. Primeiro porque tem o exame da ordem, ele tem que se qualificar no exame da ordem. Então, querendo falar que o exame de ordem constitucional vai ser um enorme retrocesso se acabar o exame de ordem no Brasil. Isso nós discutimos também na terça-feira. Temos que defender o exame de ordem, não apenas pela qualidade do exercício da advocacia. O exame de ordem não é para advogado, é para a população que vai ter o atendimento. Sem dúvida, quando outras carreiras, outras profissões estão tentando criar algo similar, é uma garantia da sociedade. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo e vamos voltar com esse tema que é importante, foi questionado, foi levantado também na última terça-feira para ouvir a opinião do Julião e da Renata Bonavides, como candidata ao Conselho e também como diretora de uma faculdade de Direito tão importante como é a da Unisantos. Nós voltamos já. Estamos voltando aqui com o nosso painel regional, mais uma vez abrindo espaço para as eleições na subseção da OAB Santos, que acontece dia 18, próximo, semana que vem, né? Das 9 da manhã às 5 da tarde, na Câmara Municipal, tá certo? Aqui comigo o candidato da Chapa 2, candidato à reeleição, doutor Rodrigo Julião, acompanhado pela doutora Renata Bonavides, que concorre ao Conselho Estadual da OAB São Paulo. Chagas conosco e a Dani aqui, a Daniela acompanhando aí a sua participação por e-mail, por telefone, enfim, você fica à vontade, só não vamos colocar, eu disse, no ar, publicamente, não serão lidos comentários, nem questionamentos, perguntas, como fizemos na terça-feira, quando esteve aqui o candidato da Chapa 1, o doutor Luiz Fernando. Bom, o assunto que a gente estava discutindo é exatamente o exame da OAB, que vem sendo contestado, debatido, aí inclusive no Congresso, né? E é curioso porque enquanto outras profissões, outras carreiras, enfim, tentam criar um exame parecido, né? Medicina, odontologia, engenharia, enfim, né? Vem aí o pessoal contestar o exame da ordem, né, Julião? Não, sem dúvida, doutor. É uma questão muito importante. Assim, estamos fazendo um trabalho forte junto ao Congresso Nacional para que essa tentativa de acabar com o exame de ordem não passe. Quanto à constitucionalidade do exame de ordem, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o exame é constitucional, então é uma forma de aprovação do exercício da advocacia de forma digna para a sociedade. Com certeza será um enorme retrocesso se for aprovada a retirada do exame de ordem no Brasil. Quais seriam os riscos imediatos de, vamos dizer, de uma nova lei que impedisse o exame da OAB para a sociedade? Todo bacharel em Direito, o bacharel em Direito acabou a faculdade e teria o direito de postular em juízo sem a presença do advogado. Muitas vezes ele não estaria preparado para exercer a atividade. Sim, não apenas a questão de estar preparado ou não, porque o exame de ordem, ele é além da questão doutrinária. Ele é um exame que treina o dia a dia da advocacia, com questões técnicas, peças processuais. Então, é necessário passar por esse exame. Muito se discute, eu já ouvi algumas pessoas falarem, a prova da ordem é boa para a OAB, porque arrecada com o exame. Gente, é muito melhor para a ordem ter aquela pessoa pagando a anuidade do que recebendo eventualmente no exame. Não há cabimento esse tipo de argumentação. Então, assim, o exame de ordem São 2 vezes por ano ou 3? Tem 3 provas por ano. 3 provas por ano. Então, arrecada do exame 3 vezes por ano, né? Então, o exame de ordem é um exame que não é contra o advogado, é para o advogado e principalmente para a sociedade. Tá? E acredito e penso eu que as outras profissões deveriam seguir o exemplo da OAB e garantir um atendimento digno no exercício profissional à sociedade. Renata, nós falamos do jovem, agora eu queria falar do advogado antigo, que é aquele acostumado com a máquina de datilografar, de repente ele encontra um mundo digital. Ele ficou à margem desse processo? Não ficou à margem com a gestão Rodrigo Julião e sua diretoria, porque nós temos aqui na subseção de Santos o apoio ao advogado idoso, é a única subseção do estado de São Paulo que conta com esse serviço de apoio delivery, há uma equipe especializada que vai ao escritório do advogado
que solicita esse tipo de treinamento. Eu tenho o exemplo do meu pai, advogado há muitos anos, que conta com mais de 70 anos de idade, que foi atropelado pela era digital, quando iniciou certamente seus estudos nos tempos idos, lá de 1950, ainda a época da máquina de escrever, depois com o computador, ele já com dificuldade de acompanhamento da tecnologia, com a subseção de Santos, não ficou à margem da advocacia. Então, é uma gestão que se preocupou e se preocupa com o ingresso do jovem advogado e, da mesma forma, cuida com muito respeito, com muito carinho e com a dedicação necessária pela dignidade do advogado idoso, que é condição sine qua non, porque ninguém pode ser descartado porque ficou mais velho. E a experiência também. E a experiência. É fundamental. Sem dúvida. Complementando aqui o que a Renata passou, é interessante porque nós colocamos a questão do curso de capacitação para o jovem advogado. E no dia a dia, quando lançamos o curso de capacitação, os temas são tão interessantes, que é o dia a dia do advogado, tem muitos advogados idosos participando do curso de capacitação do jovem, justamente para exercer essa reciclagem. O pessoal fala assim, a diretoria atual fez muito pelo jovem advogado. Fizemos, só que tudo que nós fizemos pelo jovem advogado, o idoso se utiliza também. Então, o escritório compartilhado, a Renata falou agora que o atendimento é dentro da OAB, o custo disso são R$10 a hora a reserva. Você tem impressão, atendimento, assim, o custo é simbólico. Uma pessoa hoje não tem um escritório de advocacia com um custo menos de 3, 4 mil reais. Então, temos situações de advogados idosos... Você está sendo bonzinho, hein? Que estão exercendo o exercício hoje dentro do OAB. Tem a locação. Eu acho que o processo digital, você consegue trabalhar, inclusive, em casa. A manutenção do escritório. Mas essa parte de capacitação, Chagas, olha só, está falando por que da reeleição. Vamos lá. O Departamento Cultural da Subseção de Santos. Quando assumimos há 3 anos atrás, a Subseção de Santos tinha no seu Departamento Cultural palestras, tá? Tivemos palestras na subseção. Tínhamos palestras esporádicas, sempre os mesmos temas, sempre as mesmas pessoas, ou seja, o desinteresse geral da classe. O que fizemos? Vamos revolucionar o departamento cultural. Hoje, nós continuamos com palestras, trouxemos o pessoal de São Paulo para vir aqui, que representa a advocacia do Brasil, trouxemos Eduardo Rodolvin, tá? Trouxemos, assim, excelente Ricardo Saeg, excelentes pessoas que não militam apenas na parte acadêmica, mas também no exercício da atividade profissional. Mas só palestra não dá. Tem muito evento em São Paulo que é bom. Por exemplo, os melhores cursos do Brasil são da Associação dos Advogados de São Paulo. Só que o advogado, para ir para São Paulo todo dia, o que ele tem que fazer? Tem o custo, tem a locomoção. Trouxemos os cursos da ASP, passam ao vivo hoje na OAB. O advogado gasta R$ 7,50, sai do escritório, 6h30 está na OAB, assiste ao vivo o que está passando em São Paulo. O pedágio é 21, 22, sem constar que ele está em casa assistindo. Mas não basta isso. Vamos fazer o quê? Todos esses cursos agora são gravados num DVD e montamos uma videoteca. A pessoa não pôde assistir o curso, ela tem a possibilidade de locar o DVD e assistir em casa no final de semana. Julião, já que você tocou na capacitação, que eu vejo hoje muito ainda, a pessoa entra na faculdade, um jovem, é direito civil, é direito comercial, processo penal, processo civil. O mundo evoluiu. Hoje nós não temos só direito administrativo. Decorrente do direito administrativo, nós temos direito urbanístico, direito ambiental. Nós temos aqui em Santos direito comunitário, que seria fundamental. Tem o direito portuário. A OAB tem ido nesse sentido, não só ficar naquelas matérias básicas, mas expandir essa capacitação. Essas novas áreas do direito, nós continuamos o trabalho de que forma? Através das coordenadorias. Nós temos comissões, coordenadorias específicas para determinadas áreas. Por exemplo, você pega a área aduaneira aqui em Santos. É uma área muito restrita, não é todo advogado que exerce. Nós temos uma comissão de direito aduaneiro, presidida por nosso querido doutor Rodrigo Zanetti, da qual a comissão, o jovem advogado que quer ingressar nessa área, entra como membro da comissão, começa a debater o dia a dia da advocacia aduaneira, temos a comissão do direito portuário. Então isso... Direito aduaneiro é uma liberação de cargas, uma área que o cidadão vai decidir após... Com certeza, após a sua formação. Formação e após... Temos hoje direito eletrônico, nós temos a comissão de direito eletrônico. Não tem. Nós temos essa cadeira, essa matéria. Direito eleitoral... Então, assim, são áreas que na faculdade de Direito não dá tempo de visualizar e às vezes o advogado tem interesse. Você pega direito esportivo, por exemplo, todo mundo fala de direito esportivo. Fizemos acho que uns 7, 8 cursos de direito esportivo em 3 anos. Excelentes, todos lotados. Por quê?
futebol, gente, é a paixão do brasileiro, né? Então, nós temos que, é o que eu falo, a subseção de Santos hoje é independente, isso é muito importante. Somos pioneiros, temos que ser protagonistas, e por isso que queremos dar continuidade a todo esse trabalho. E abre novos campos de trabalho para a Sem dúvida. né? E pegando Sobre- o gancho do que o Chagas havia me perguntado anteriormente, a questão, no que diz respeito ao advogado mais idoso ou advogado não recém-formado, a Ordem proporciona, a Subseção de Santos proporciona, através desses cursos, dessas palestras, o conhecimento de temáticas que esses profissionais não tiveram na época da faculdade. Eu, quando me formei em 1992, eu não estudei Direito Ambiental. E a OAB, a Subseção de Santos, contempla uma comissão que consagra aí o direito ambiental de forma maravilhosa, com palestras mensais e com palestrantes, com seminários, congressos e com renomados profissionais dessa área. No dia de hoje, que nós discutimos muito mobilidade urbana, é fundamental o direito urbanístico. E a gente não aprende na faculdade de direito urbanístico. Então, ele tem que se aperfeiçoar e tem um filão de mercado grande aí. E como vai depois pós-formado. E os advogados formados já há algum tempo vão buscar onde esse aprofundamento dessas temáticas que, na realidade, urgem, né, pelo conhecimento técnico. Então, a subseção disponibiliza ao jovem advogado, ao advogado não tão jovem, como eu, como o Rodrigo é bem mais jovem, mas ao advogado mais velho, que merece todo o respeito da classe. Sobre o exame da ordem, houve um questionamento aqui na terça-feira, né, sobre esse número enorme, né, de repetência que existe no exame da ordem. São 10% normalmente que são aprovados, aproximadamente isso, né, até menos, né? 8, de 10 a 12% dos últimos exames. 10% das pessoas que concorrem conseguem, né, passar no exame da ordem, e o restante não consegue, né? E foi dito aqui, evidentemente, que o exame precisa continuar sendo um exame duro, difícil, né, para que passem aqueles que têm melhores condições. E a gente, na oportunidade, foi colocado aqui a questão da universidade, né? Se as faculdades falham na formação dos alunos. Até o advogado Matheus Cury, que estava aqui acompanhando o Luiz Fernando, é candidato a vice na chapa 1, né? E lembrou que nós temos no Brasil inteiro, né, um número maior de faculdades de Direito do que no resto do mundo, né? Se juntar o mundo inteiro, não dá o número de faculdades de Direito que existem no Brasil, né? Em Santos, a gente pode considerar uma exceção, né? Temos aqui pelo menos 2 faculdades, um nível bastante elevado, que é exatamente a Unisanta aqui, e a Universidade de Santa Cecília, e a Católica, né? A Universidade Católica, também as duas reconhecidamente faculdades de um nível muito bom, né? Então, eu queria que a Renata respondesse, já que você está com a mão na massa, né, dirigindo uma faculdade importante, né? Como é que você vê esse questionamento aí? Olha, Boturão, eu entendo, assim como o Rodrigo, que o exame da ordem tem que continuar, e as universidades que de fato formam o aluno, formam bem o aluno, não devem temer a existência do exame da ordem. Coincidentemente, hoje pela manhã, eu participei, já que você citou o nome dele, de 5 bancas de trabalho de conclusão de curso. As 5 alunas eram minhas orientandas, e quem participou comigo enquanto examinador foi o professor Matheus Cury, Guimarães Cury, que é professor da Faculdade Católica de Santos. E, só a título de exemplo, as minhas 5 alunas que hoje participaram e apresentaram trabalho de conclusão de curso já foram aprovadas no exame da ordem, porque há a possibilidade do aluno, ainda no 5º ano do curso, já submeter-se ao exame da ordem. Então, a faculdade, a universidade que forma bem, que contempla... Nem se formaram, nem pegaram diploma, exatamente, já tem OAB. Então, isso significa dizer que a universidade que forma, a universidade séria, que contempla uma matriz curricular a contento, ela não deve temer, e ela tem que realmente continuar fazendo seu trabalho para colocar no mercado de trabalho o melhor profissional para atender a população com qualidade que o cidadão merece. Renato, eu entendo também que tem um excesso de faculdades aqui, não só de direito, mas de vários outros ramos de atividade. Mas também o ensino fundamental não falha. Muitas vezes isso ocorre em jornalismo. Chega um aluno e não sabe interpretar um texto. Interpretar um texto para o jornalismo é importante, mas para o direito também, ele vai ter que interpretar uma lei. O ensino fundamental no Brasil também não é falho e acaba prejudicando? Eu creio mesmo as faculdades que têm excelência em direito. Eu creio que sim, Chagas. Muitos alunos, nós detectamos essa fragilidade
faculdade no primeiro ano do curso, quando recebemos esse aluno. Mas a Universidade Católica de Santos, o curso de Direito pensou, inclusive, em disciplinas logo no primeiro ano, para minimizar essas fragilidades que muitos alunos trazem do ensino fundamental. E eu, como sou professora de formação, alfabetizei durante muitos anos crianças que hoje, o ano passado eu tive a honra de entregar um diploma para um aluno da faculdade que eu alfabetizei. Então, eu cuido hoje, ensino direito penal para os adultos, mas já alfabetizei crianças e a minha paixão são as crianças. Então, eu acho que o ensino fundamental ele tem que ser melhor observado pelas autoridades. Nós devemos sim lutar por uma qualidade de ensino melhor, é um direito constitucional da criança, não a criança que tem condição de frequentar uma escola particular, mas é dever do Estado dar uma qualidade de ensino boa para que o aluno, quando ingresse numa faculdade, seja o curso que for, tenha condição de seguir o curso e não ser retido logo nos primeiros anos, porque é o que acaba acontecendo com esse aluno que chega no primeiro ano e não consegue interpretar, e lá na disciplina de hermenêutica jurídica não consegue interpretar a lei e de fato ele acaba evadindo-se, não desistindo. Importante completar falando assim, a omissão da ordem na abertura de curso jurídico no Brasil, há 15, 20 anos atrás, foi uma coisa que até hoje a advocacia paga conta, a sociedade também. Então, se por um lado houve uma omissão lá atrás, quando abriu assim, de forma assustadora o nível de universidades do Brasil na disciplina Direito, hoje em dia a OAB tem o dever de fiscalizar essas faculdades. Hoje em dia a OAB tem o dever de fiscalizar a boa prestação do serviço jurídico. Porque a pessoa vai lá, paga no curso e às vezes não tem. E depois vai reclamar da OAB no exame de ordem. Então a ordem tem que tomar a frente, a ordem tem que ser protagonista, a ordem tem que acompanhar o ensino jurídico no país. Daí vem lá, e como é que conseguimos fazer isso? Eu montei aqui em Santos uma comissão específica, nós, toda a nossa gestão, que a comissão tem mais de 20 membros hoje, todas as faculdades têm representantes lá, aonde a comissão é chamada Comissão do Estagiário. Então hoje o aluno está na faculdade, ele já está participando das atividades da ordem, leva as dificuldades do dia a dia para nós. Eu estava fazendo uma visita a um escritório recentemente, após conversar com alguns colegas, veio um aluno do 5º ano trazer um relato de uma queixa a um professor que era algo sério, grave, numa universidade da região, e pediram que a ordem fizesse alguma coisa. Imediatamente tomamos a frente, porque a ordem tem que estar acompanhando isso. E mais uma vez Santos está sendo protagonista e pedimos que as demais subseções façam o mesmo também. Muito bem. Só lembrando, eu não sei se faz 4, 5, 6, 7 anos, qualquer coisa por aí, né? Tinha uma faculdade de Direito funcionando em cima de uma padaria, numa das nossas cidades aqui, em Bertioga. Aqui perto. Bertioga tinha uma cidade funcionando, não, graças a Deus a cidade de Bertioga funciona, né? Mas em cima de uma padaria tinha uma faculdade de Direito, a OAB interviu, pressionou e os caras evidentemente acabaram tendo que fechar a faculdade de Direito. É brincadeira dizer que aquilo era uma faculdade de Direito, mas tinha. Um break, voltamos já. Terceiro bloco desta edição do Painel Regional, conversando a gente nesta oportunidade com o Dr. Rodrigo Julião, presidente da OAB, subseção Santos. Ele concorre à reeleição no próximo dia 18, né? Agora 18 de novembro, a partir das 9 da manhã, eleição que segue até às 5 da tarde na Câmara Municipal, né? Câmara de Santos. Não vá até a OAB porque vai ter lá ninguém para votar. Vá até a Câmara, você que é advogado aqui da cidade, e vote então na chapa 1 ou na chapa 2, aí você decide, evidentemente. Né? A chapa 1 esteve conosco na terça-feira, com as presenças aqui do Dr. Luiz Fernando e o Dr. Matheus Cury, e hoje Rodrigo Julião e também a Renata Bonavides, que concorre ao Conselho Estadual da OAB. Chagas conosco, a Daniela atenta aí a e-mails, telefonemas, enfim, que serão repassados à assessoria da chapa 2. Bom, um assunto, um tema bastante interessante, Centro de Conciliação, né? Já foi criado em diversos municípios, diversas localidades, está chegando aqui também, é isso, Julião? O Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução, né, que os tribunais deveriam incentivar e fomentar a reação dos centros de conciliação, os famosos CEJUSC. Tivemos aqui a abertura pelo Tribunal de Justiça em vários municípios do estado, inclusive aqui da região. Em Santos não foi aberto ainda por uma questão política
né, que estávamos com dificuldade de achar o local para a instalação desse Sejusc, que está com previsão de ser inaugurado agora no início de dezembro. Aqui uma crítica ao Centro de Conciliação, da forma como vem sendo implantado no Estado, e um elogio aqui ao Centro de Criação que vai ser lançado aqui em Santos. Por quê? Nós entendemos, eu particularmente como presidente da Ordem, que todo meio alternativo de solução de conflitos, tá, é saudável ao desafogar o judiciário? Sim. É uma justiça mais célere? Sim. Só que toda forma alternativa de solução de conflito, se não tiver a participação do advogado, não é justa. Porque não pode um lado estar devidamente assessorado e o outro mais vulnerável sem essa assessoria. Então, partindo dessa premissa, você pega o Estado inteiro, nos centros de conciliações que foram criados, não existe a obrigatoriedade da participação do advogado ao carente, ao vulnerável. Então, aqui em Santos, por isso que atrasou um pouco a questão da criação, porque fizemos um trabalho muito intenso, isso desde o primeiro mês de gestão, Boturão. Trabalhamos junto à Prefeitura, trabalhamos junto ao Poder Judiciário, para quê? Santos, se for criado o Centro de Conciliação, a população vulnerável tem que ter assistência do advogado. Conseguimos, via a lei do convênio com a Prefeitura Municipal, instalar o CADOG no nosso Centro de Conciliação. Então, agora em dezembro, quando o Centro de Conciliação for criado, o Sejusc, a subseção de Santos, mais uma vez pioneira, mais uma vez protagonista. Aqui em Santos, o vulnerável vai ter o atendimento do CADOG, vinculado às suas conciliações. Não tem como alguém levar uma forma alternativa de solução de conflitos, às vezes renunciar a direitos sem saber os seus direitos. Então essa é a nossa crítica aos Sejuscs no estado inteiro. E esse é o nosso elogio ao Sejusc criado aqui em Santos. De forma pioneira, aqui agradecer ao prefeito municipal, agradecer aqui ao judiciário pela instalação do Sejusc com a participação do advogado. Julião, é bom ressaltar que a presença de um advogado no conflito jurídico é fundamental para a garantia da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Ele que é o operador do direito, ele sabe o que é melhor para o seu cliente. Agora, de uma forma geral, eu não vejo a OAB apenas como uma entidade de classe. Ela tem diversas atuações, inclusive políticas. Qual as propostas da OAB? No caso social, econômico, na segurança pública, de uma forma geral, qual a participação da OAB? O que ela pode contribuir? Eu já emendo pedindo o seguinte, né? A gente tem aí mais 10 minutos de programa, aproximadamente, né? Depois garantir um espaço final para você pedir o voto, o minuto final, como aconteceu aqui com o doutor Luiz Fernando, né? Mas eu queria que, emendando a questão do Chagas, que você fizesse uma projeção aí, caso você vença, seja reeleito, o que é que você pretende fazer além do que já fez, evidentemente, e de alguma coisa que tenha deixado passar, que não tenha conseguido, por N motivos, né? E você vai tentar realizar agora a partir de um segundo mandato. Sem dúvida, dar continuidade à nossa proposta, todo o trabalho que vem sendo realizado, continuar esse trabalho, por exemplo, em conjunto com a Prefeitura Municipal, em conjunto com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário. Exemplo, esse trabalho voluntário, que hoje são em 3, 4 varas, temos projeto de estender a todos os cartórios e todo o judiciário local aqui em Santos. Agora, o que nós não podemos esquecer, que não basta a ordem se preocupar apenas com o dia a dia do advogado, porque a sociedade precisa do advogado e o advogado precisa da sociedade, que é o seu cliente. Daí você fala assim, projeto que envolve a sociedade. Nós temos um projeto em andamento aqui, que está para ser implantado no ano que vem, a lei já foi alterada, que é o projeto de regularização de área urbana na região. Você pega hoje, por exemplo, algumas comunidades da cidade, a única coisa que o ser humano busca a vida inteira é ter sua propriedade. Tem e não está regularizada. Como é que eu vou levar isso para o judiciário? Vamos pegar determinados bairros e fazer mutirão. Pego junto com o Poder Judiciário, pego a assessoria jurídica da Prefeitura, que é gratuita, então o advogado vai estar trabalhando, o advogado não vai estar exercendo sua atividade de forma gratuita, devidamente remunerada, para toda a sociedade local. Então a ordem tem que estar sempre ao lado da sociedade. Vocês falaram há pouco tempo na Comissão do Meio Ambiente, tivemos recentemente o caso do incêndio na Lemoa. A OAB Santos convocou todas as autoridades estaduais, inclusive a assessora da Secretaria de Saúde veio aqui, porque nós estávamos com a preocupação de 2 anos, com o prejuízo à população na área da saúde. E conseguimos, via uma reunião, um evento que fizemos na ordem, com a participação do Ministério Público, que fosse entregue cesta básica àqueles pescadores que estavam passando necessidade, aquela associação, aquelas comunidades. A ordem tem que estar à frente, a ordem tem que defender a sociedade também. Então, o nosso projeto é esse, é fazer projetos de regularização diária, colocando sempre o advogado, porque se ele é protagonista, acontece a valorização profissional, que a classe muito pede, o advogado tem que ser mais valorizado. Nós
estamos sempre à frente na defesa da sociedade. E isso, Boturão, isso somente com trabalho, isso somente com dedicação. Não dá para que você falar no processo de valorização e ficar inerte atrás de uma cadeira, se preocupando apenas com se comprou um prédio novo, se o prédio está velho. Não, a ordem é muito maior que isso. A ordem é muito maior que isso. E esses são os nossos projetos, né, de dar continuidade com esse grupo que vem dedicando diariamente, né, o seu tempo em prol da advocacia, em prol da comunidade. Muito bem. Renata, pois não, você quer completar alguma coisa? Fica à vontade também. Não, gostaria também de acrescentar que faz parte da gestão da subseção de Santos, na presidência do Rodrigo Gilião, o olhar atento à concorrência desleal que vem ocorrendo e que vem assolando a advocacia, não é? Então, o que seria a concorrência desleal? Temos aí situações, por exemplo, que envolvem a sociedade, Botrão, muito vinculada na imprensa, pega determinadas associações fictícias, daí falam que determinadas pessoas idosas têm direito à revisão de poupança, pegam listas para pedir revisão de poupança econômica, ou seja, pega uma grande massa de clientes em detrimento de toda a classe, porque o advogado vizinho não pegou uma, o outro pegou 200. Nós estamos com 32 processos em andamento aqui em Santos, com processos inclusive com expedição de ofício ao Ministério Público e acompanhando algumas ações civis públicas que estão em andamento contra essas associações. Esse é o trabalho da ordem, nós temos que brigar pela concorrência desleal. Tivemos denúncias de alguns atos extrajudiciais que estavam tendo algum tipo de indicação, fomos para cima, fomos questionar, fomos averiguar, porque a ordem tem que estar sempre à frente. Né? E é um tema muito interessante e muito importante para a advocacia, que é a questão da concorrência desleal. E a manutenção aí dos programas, dos projetos aí, enfim, inclusive áreas de lazer, né, que a OAB possui, tem uma área muito bonita, muito ampla, não é? Um baita campo de futebol, Nova Sintra, enfim, como é que foi que se exerceu aí essa manutenção? Quem frequenta o Centro de Esporte e Lazer, há 3 anos atrás, eu jogava bola lá, e não tinha grama, era o tapete preto, né? Então conseguimos reformar todo o campo, criamos praticamente um campo novo, reformamos todos os vestiários do Centro de Esporte e Lazer, pintamos e principalmente a parte de regularização junto à prefeitura, né? Então conseguimos estabelecer a renovação do nosso alvará de funcionamento, que estava irregular também. Então essa parte administrativa da estrutura da ordem, graças a Deus conseguimos colocar em dia com muito esforço. E no Centro de Esporte e Lazer, Boturão, quando eu assumi em 2013, tinha um inquérito no Ministério Público por dano causado ao meio ambiente lá, e que vinha sendo respondido pela outra diretoria, e com muito trabalho conseguimos que esse inquérito fosse arquivado. Então não temos mais pendência jurídica nenhuma, nem administrativa, nem de regularização no nosso Centro de Esporte e Lazer, que é um momento de lazer aos advogados, seus familiares, que podem fazer festa, praticar esportes, atividades ali no Morro da Nova Sintra. É importante isso também, né? Você fazer reuniões, advogados se sentirem bem, né? Posso acrescentar também um trabalho que vem sendo desenvolvido de forma com muita maestria por essa gestão, que é a salvaguarda da prerrogativa de todos nós advogados. E é uma das metas a permanência dessa intensificação e dessa observação muito atenta a todo advogado que no exercício da sua profissão seja aviltado, seja desrespeitado por qualquer autoridade, seja numa delegacia de polícia, seja dentro do Poder Judiciário, onde quer que ele esteja exercendo o seu mistério. O escritório é inviolável, né? Sim, inviolável. Estamos com um projeto, inclusive a questão das prerrogativas, pioneiro mais uma vez no Estado. A subseção de Santos está com um projeto para o próximo ano de profissionalizar a defesa das nossas prerrogativas, ou seja, quem estiver defendendo o advogado no exercício da atividade profissional vai estar recebendo por isso e vai estar capacitado por isso, porque hoje o trabalho é voluntário e nós entendemos que essa atividade deve ser profissionalizada, nós temos que ter pessoas técnicas específicas para isso, e é uma das nossas propostas à próxima gestão. Tá dando um exagero? Chagas, não, aqui na região, graças a Deus, não tivemos muito problema nesses últimos 3 anos, mas todas as vezes que fomos acionados, conseguimos atender o direito do advogado. Lembrando que não é o direito do advogado, a agressão a prerrogativas não é o advogado que está sendo agredido, é o cidadão. Que é o destinatário final da prestação jurisdicional. Então, assim, é questão de prioridade, né, continuar esse trabalho de combate à concorrência desleal e defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. Muito bem, já estamos aproximando do finalzinho do painel regional aqui com o
doutor Julião, concorrendo à reeleição à OAB Subseção Santos, a Renata Bonavides, concorre ao Conselho Estadual, né? E eu queria então abrir aí esse espaçozinho, um minuto cravadinho aí, para você então se dirigir ao seu eleitorado e pedir, claro, o voto na sua candidatura, na sua chapa, Julião. Eu queria, de mais nada, mais uma vez agradecer, né, a questão da confiança que teve, não apenas na minha pessoa, em todo o grupo, agradecer o trabalho desenvolvido, queremos dar continuidade a essa renovação que fizemos na ordem. Foi saudável, a OAB de Santos hoje é uma subseção independente e temos que levar essa independência para São Paulo. Então eu peço que aqui vote na chapa 2, encabeçada por mim, Rodrigo Julião, e em São Paulo nós temos um momento muito delicado, porque houve uma pulverização de votos. Então o que acontece? Há 20 anos que o mesmo grupo vem na situação com 35% dos votos e 65% de rejeição, não tem segundo turno. Então entendemos que em São Paulo temos que fazer hoje o voto útil, ou seja, o voto da mudança, o voto da renovação. E o voto da mudança, o voto da renovação em São Paulo é o candidato que está à frente dos demais opositores, Ricardo Saeg, né, e toda a sua equipe. Nós temos aqui a maior representação de conselheiros da Baixada Santista, é de Santos com Ricardo Saeg, são 7 conselheiros, Eugênio Malavasi, Renata Bonavide, Rogério Basile, nós temos a Patrícia Gorichi, Ricardo Eba, e temos aqui também a doutora Rosiane Francese, William Robert, todas pessoas advogadas que exercem o dia a dia da advocacia. Então, importante é o voto útil no dia 18, peço a todos que votando aqui na chapa 2, o Rodrigo Julião, e em São Paulo, chapa 13, Ricardo Saeg, o voto da mudança, o voto da renovação. Obrigado, Rodrigo Julião, presidente da OAB, Subseção Santos, concorre à reeleição, eleições que acontecem no próximo dia 18, a partir das 9 da manhã e vão até às 5 da tarde, na Câmara Municipal aqui da cidade de Santos. Obrigado também a Renata Bonavides, advogada, né, e candidata ao Conselho Estadual da OAB São Paulo. Tá certo? Chagas está sempre conosco, também participando aqui com a gente, como a Daniela, atenta a sua participação, a nossa produção, a Daniela vai repassar as perguntas aqui à assessoria do Julião, na medida do possível serão respondidas sem dúvida nenhuma. E a gente está sempre junto, segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.